os gestores municipais, no caso aqui, os prefeitos, os presidentes de Câmara, os vereadores, hoje vocês têm especificamente três instituições, três órgãos que fiscalizam os municípios, principalmente em relação às prefeituras. Vocês têm o Tribunal de Contas da União, que é o nosso Tribunal Federal. Todo o dinheiro federal que o município recebe presta-se contas ao Tribunal de Contas da União. Quando, no caso, existe uma contrapartida, vamos dizer, num convênio, algum contrato de obras, existe a contrapartida do município, essa contrapartida é prestada a conta ao Tribunal de Contas do Estado. Então, você tem duas prestações de contas, uma a nível federal, uma a nível estadual. A Controladoria Geral da União, ela também faz uma fiscalização junto aos municípios. Como nós temos hoje no país mais de 5.000 municípios, a CGU ela faz através de sorteio. Por exemplo, pega-se 2 municípios do Mato Grosso do Sul, faz um sorteio, né, e aqueles municípios passam pelo crivo da fiscalização federal, que é a CGU. Com relação ao Tribunal de Contas do Estado, o nosso tribunal aqui é um tribunal relativamente novo. A partir de 2005, o tribunal começou a funcionar no Parque dos Poderes, um prédio novo, construído exatamente para isso, e, a partir de lá para cá, é que o tribunal está realmente se modernizando. Então, a nossa fiscalização era realmente, e ainda é, nós não podemos negar isso, ainda é um tanto deficitária. Por quê? Eu cito aqui, por exemplo, semana passada, nós julgamos um processo de prestação de contas do prefeito Brasmelo de Dourados. Quer dizer, esse processo tem mais de 10 anos que estava no tribunal, e vai para lá, vem para cá. Então, qual que é hoje a finalidade da fiscalização do Tribunal de Contas? É que os senhores prefeitos, os senhores presidentes de Câmara, ao deixar o mandato, ele já esteja com a situação regularizada perante aos órgãos, né, que ele deve a prestação de contas, o que, infelizmente, ainda não está acontecendo. Os prefeitos, por exemplo, que saíram agora, dia 31 de dezembro, eles não estão, vamos dizer, com o seu atestado, né, de que não deve nada ao tribunal. Deve sim, tem muita coisa ainda pendente, nós temos inspeções em relação à administração anterior, então fica muito difícil, viu, você fazer uma fiscalização em tempo real. Mas o Tribunal de Contas vai chegar lá com certeza, porque nós estamos passando por um processo muito grande de transformação, e eu tenho certeza que isso vai ajudar tanto ao tribunal quanto aos gestores públicos. Quando nós falamos em fiscalização da gestão pública, o Tribunal de Contas, e eu, que fui presidente durante 4 anos, no período de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2007, nós, naquele período, doutor Isaqueu, nós entendíamos, e continuamos entendendo assim, que a fiscalização ela tem que ser uma fiscalização preventiva e não uma fiscalização repressiva. Nós defendemos essa hipótese e, com esse trabalho de modernização do Tribunal de Contas, com a Fundação Getúlio Vargas, que deve, até o final do ano de 2009, entregar um retrato ideal para o funcionamento do Tribunal de Contas com a sua estrutura, nós acreditamos que aí, dentro do espaço, né, normal de 2 a 3 anos, o tribunal já esteja modernizado e com a sua estrutura ligada com os municípios, através da internet, do computador, o que vai evitar uma série de compromissos. O tribunal tem procurado diminuir um pouco dos encargos de trabalho para os municípios. Um exemplo, o prefeito ele tem
tanto o prefeito quanto o presidente da Câmara, ele tem 90 dias após o encerramento do exercício para fazer a apresentação do balanço com a devida prestação de contas. E, naquele período ali, o prefeito, todo mês, tinha que, até o dia 10 do mês subsequente, fazer o seu balancete, fazer os seus demonstrativos e encaminhar ao Tribunal de Contas. Hoje não há isso, já simplificou muito, foi dispensada a apresentação do balancete ao Tribunal de Contas e apenas o balanço geral, que é o balanço anual. Então, isso aí já facilitou bastante para os prefeitos, presidente de Câmara, essa parte de documentação. Quando nós falamos em fiscalização, o Tribunal de Contas trabalha com 3 modalidades de fiscalização. A primeira delas é a inspeção ordinária. A inspeção ordinária, os técnicos vão até a prefeitura, faz uma verificação genérica, porque não dá e não é possível fazer uma fiscalização em profundidade. Aí nós temos, além da inspeção ordinária, nós temos mais 2 tipos de inspeção de fiscalização. É a inspeção especial, que é aquela em que o conselheiro, o relator, determina o grupo para ir verificar determinada irregularidade que ele encontrou no processo. E nós temos, por fim, a inspeção extraordinária. A inspeção extraordinária, ela gera de que forma? Através de uma denúncia feita contra o administrador, contra o presidente da Câmara, contra o prefeito, e aí o tribunal se reúne, o pleno, e designa a realização de uma inspeção extraordinária. Então, a inspeção extraordinária ela vai até o município, até a prefeitura, até a Câmara, e faz uma fiscalização em profundidade, inclusive verificando os fatos narrados em denúncia. Quando nós falamos na fiscalização da prefeitura, dos prefeitos, é bom deixar claro que o Tribunal de Contas não julga conta de prefeitura, nem do governador do Estado. Não julga as contas do Executivo. O Tribunal de Contas julga as contas das câmaras municipais, do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público. Nós temos tido o cuidado assim, de ter uma parceria, doutor Isaqueu, principalmente com o Ministério Público Estadual, né, no sentido de cuidar, principalmente dos municípios, porque o Tribunal de Contas ele não tem preposto e não tem representante junto aos municípios. Está tudo sediado aqui na capital do Estado. Então, hoje, o Ministério Público é um grande parceiro do Tribunal de Contas. Na questão do transporte escolar, são várias situações em que o Ministério Público está lá no interior e nos auxilia muito nessa questão. E o Tribunal de Contas também, quando ele faz, vamos dizer assim, uma inspeção extraordinária, quando detecta uma situação grave de desvio de dinheiro público, o grande parceiro do Tribunal de Contas volta a ser o Ministério Público, porque nós não temos o poder, né, de denunciar, mas o Ministério Público ele levanta os fatos, né, apura esses fatos e encaminha ao Ministério Público, que é o órgão competente para fazer a investigação, oferecer a denúncia ao Poder Judiciário e por aí vai. Com relação aos novos prefeitos, nós gostaríamos de deixar aqui, aos prefeitos e aos presidentes de Câmara, nós temos lá no tribunal, esse livreto aqui, que é o regimento interno e a lei orgânica do município. É muito interessante que os nossos gestores públicos que estão aí iniciando